Olá pessoal, tudo bom? No nosso vídeo de hoje vamos falar de individualização da prática em atividade coletiva, em grupos. E aí a gente está tratando de grupos abertos. Então vamos definir cada um desses termos. Individualização é a ação de individualizar, de tornar próprio de uma pessoa algo, no caso a prática. Existem vários tipos de pessoas, cada uma delas com demandas e necessidades e preferências diferentes. Então, na individualização, a gente vai olhar para essa característica própria daquela pessoa e adequar o que está sendo oferecido a ela. Grupo aberto. Grupo aberto, todos nós sabemos, mas lembrando, é aquele em que as pessoas podem entrar ou sair a qualquer momento. Não é um grupo que precisa de ter uma turma inicial definida e que essa turma vai seguir, idealmente completa, até o final de um processo que, uma vez encerrado, as pessoas se dispersam. Acaba o grupo. O grupo aberto, ele segue, ele vai acontecendo, as pessoas vão entrando, vão saindo livremente, conforme a vontade delas. Num grupo desses, há uma grande heterogeneidade, as pessoas são muito diferentes. Mas o Tai Chi Chuan é uma prática especial. Uma das características dele é essa capacidade da gente individualizar a prática, mesmo dentro de um grupo aberto. Então nesse grupo podemos ter pessoas idosas, convalescentes de algum processo, ou jovens atletas. Cada uma delas vai ter objetivos diversos, mas podem estar no mesmo grupo, fazendo a prática juntos. E aí compete ao facilitador ter esse olhar cuidadoso para o grupo e para as pessoas e fazer uma orientação individual. Então, aquela pessoa, o atleta, vai saber como fazer um exercício X, e o senhor, a senhora de idade vai fazer o mesmo exercício X, mas de maneiras diferentes, individualizadas. Existem várias formas de se fazer essa individualização. Eu vou descrever só uma, que é a altura em que a gente faz a forma de Tai Chi, ou aqueles elementos básicos, tipo como o caminhar. Então, por exemplo, eu tenho um grupo de 20, 30, 50 pessoas com essa variação toda, essa heterogeneidade toda, e eu vou explicando, de acordo com a característica de cada um, como que ele vai fazer aquela parte da prática em que a gente treina o caminhar para frente. Então, o atleta, ele pode fazer a caminhada partindo de uma postura mais baixa, mantendo essa postura, fazendo uma abertura do passo, a extensão do passo maior, e seguir nesse ritmo lento a cada passo. Nosso exemplo, o senhor de idade, convalescente, vai fazer, lógico, de uma maneira própria, individualizada. Então ele faz um passo menor, pode ser que ele ainda não tenha equilíbrio para colocar 100% do peso dele no pé. Então o passo tem que ser pequeno. E ele vai indo devagar, no mesmo ritmo do colega atleta, mas em passos miúdos, de meio passo, um pé nem se afasta muito do outro. E ele vai seguindo. E ambos vão seguindo, e o grupo, como um todo, vai seguindo. Nessa individualização, claro, a gente vai ver aquelas situações mais únicas, talvez extremas. A pessoa que ficar em pé já é difícil, né? Então, a gente vai adequar essa prática do caminhar para ela, por exemplo, estar só de pé, apoiando no espaldar da cadeira e só oscilando o peso de um pé para o outro, no ritmo
e o senhor convalescente está fazendo a caminhada curtinha, de passos curtinhos, no mesmo ritmo que o atleta está fazendo o seu exercício, já com um componente aeróbico, com a postura mais baixa e com passos mais longos. Todo mundo no mesmo ritmo. E aí você facilitador, você facilitadora, já tem como ir observando, né, num mesmo exercício, como cada um está indo. Lembrando sempre que o Tai Chi Chuan ele tem aqueles 3 campos de atuação: o físico, que é o mais que a gente tratou até agora, o mental e o espiritual. Em termos de mental e espiritual, a gente lembra que o Tai Chi Chuan também é considerado uma meditação em movimento. Cada um desses 4 exemplos, o atleta, a pessoa que não tem equilíbrio, o senhor de idade, seja quem for, eles já vão estar entrando no estado meditativo, se a condução da prática for feita de maneira adequada. Além de se prestar atenção no físico, a gente orienta desde o início, né? Acalma a mente, relaxa o corpo, observa a respiração, observa o seu próprio corpo, esteja presente aqui e agora. Orientações para já induzir esse estado meditativo. Às vezes, quem está começando a conduzir o grupo tende a isolar os momentos. Então, meditação é aquela meditação em pé, pode ser no início, pode ser no meio, pode ser no final, mas aquela é a meditação, terminou a meditação, acabou a meditação, vamos fazer outra coisa. Não. Independente dessa meditação em pé, do abraço largo, acontecer no início, no meio ou no final, não é, ela vai começar, se não for no início, ela vai começar no meio ou no final. Até então eu não estava meditando? Não. A meditação começa com a prática. Se você começa a sua prática com a execução da forma, então é lá que começa a meditação. Se você começa a prática com o abraço da árvore, é no abraço da árvore que começa a meditação. Se você começar a prática fazendo a caminhada, é aí que começa a meditação. E segue. A sua prática dura 1 hora, de 8 às 9, por exemplo. Chegou 9 horas, o grupo se reúne, faz um círculo, há um compartilhamento, o grupo se desfaz, cada um toma seu rumo, mas o ideal é que cada pessoa que tenha participado do grupo siga o maior tempo possível nesse estado meditativo, que não é o estado do sono, não é um estado de ausência, um estado de delírio ou de imaginar-se em outro lugar. É um estado de estar presente aqui e agora, se percebendo naquele momento, sem antecipação, sem se prender ao passado, simplesmente presente, em unidade com tudo que cerca a pessoa. Esse é o estado meditativo. Todos os exemplos, cada um fisicamente realizando aquele exercício à sua maneira individual, está idealmente nesse estado meditativo, que deve começar logo no início. Por isso as primeiras orientações, logo no início, quando a gente vai fazer o cumprimento, corpo aprumado, mente tranquila, respiração natural, traz tudo para o momento presente. E aí você conduz a prática, vai observando as características individuais para poder promover uma individualização dentro de uma prática coletiva. Muito obrigado a todos, até um próximo vídeo. Continuem colocando suas sugestões, opiniões, críticas aqui nesse espaço. Até mais.